Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar de função exponencial crescente e decrescente. Então vamos ao slide. Então olha aí, tipo de função exponencial. Podemos dividir a função exponencial em dois casos, crescente ou decrescente. O gráfico da função f de x igual a x é crescente, quando a base é um número maior do que 1, ou seja, quando a é maior do que 1. Nesse caso, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Então, observe aí, pessoal. Tá? Quanto maior o valor do x, maior será o valor do y. Então, observe aí que nós temos uma reta crescente. Observe que essa reta agora é o inverso. Observe, olha, botando as duas, olha só. Uma é crescente, a outra logo dá para a gente perceber que é decrescente. Então, a função exponencial é decrescente quando a base é um número maior que 0 e o menor que 1, tá? Ou seja, quando 0 é menor do que A e A é menor do que 1. Caso ela seja decrescente, quanto maior o valor de x, menor será o valor do y. Então, observe aí, ó. Nós temos aí a reta demonstrando como é que se mostra quando ela é decrescente. Então, vamos lá. Gráfico da função exponencial. Para traçar um gráfico de uma função exponencial, é necessário encontrar o valor numérico para alguns valores de x. Existem duas possibilidades para o comportamento do gráfico. Ele pode ser crescente ou decrescente, como vimos anteriormente, tá? Quando o gráfico é crescente, a função exponencial é caracterizada por possuir um crescimento muito rápido, em comparação, tá, a outros tipos de gráfico que a gente pode ver à frente. Mas nesse caso aí, quando ele fala, ele tem um crescimento muito rápido, você observa que ela sempre vai subindo. Por exemplo, como uma função afim. Então, quem lembrar nesse momento daqueles exercícios de função afim, que é sempre revisto no primeiro ano, então, ali o professor com certeza deve ter explicado para vocês como trabalhar as tabelas, as funções, né? Função afim, e também a lei de formação, que é a fórmula como fazer. Então lá, podemos observar que o gráfico não passa pelo terceiro e quarto quadrante do plano cartesiano, pois o contradomínio será, como vimos na definição anterior, né? Anteriormente nós falamos sobre isso no início, tá? Os reais positivos e maiores que 0. Por mais próximo que o gráfico chegue ao eixo x, ele não o tocará. Não há valor algum no domínio que faça com que a x seja igual a 0. Então, observem bem. E lembrando que, por definição, a base é sempre maior do que 0. Então, observe aí um instantinho. Ele está dizendo, não há valor algum no domínio que faça com que o a elevado a x seja igual a 0. Então, aí ele não vai tocar no eixo x, tudo bem? Então, ele não vai tocar, ele vai passar muito perto, mas ele não toca no eixo x. Então, vamos lá, continuando. Vamos aos exemplos. Construa os gráficos das funções.
Vamos aí, eu coloquei no primeiro exemplo como letra A. f de x é igual a 3 elevado a x. Aí nós temos uma função, né? Uma fórmula. Como A é maior do que 1, então essa função é crescente. Tá bom? Então observem aí. Como A é maior do que 1, essa função é crescente. Para construir o gráfico, vamos construir a tabela com alguns valores numéricos da função. Então aí eu tenho, no meu lado esquerdo aqui, tá? Vai mostrar para vocês o x, no centro a minha função, e ao meu outro lado eu vou mostrar o x e o y, que é o valor achado. Tudo bem? Então, para o meu x, eu vou ter menos 2. Então, aonde eu tenho um x lá no 3, que é o expoente, no lugar do x eu vou colocar o menos 2. Então, vai ficar f de x é igual a 3 elevado a menos 2. Como aí é um negativo, tá? O expoente é negativo, a minha resposta vai ser uma fração, tá? Quando o expoente é negativo, sempre é colocado resultado como fração, tá? É o primeiro pelo inverso do segundo. Então vai ficar 1 sobre 9, porque é 3 ao quadrado. E aquele negativo ele vai transformar-se em uma fração, ou seja, a função vai ser uma fração. Quando for menos 1, o x vale menos 1. O meu f de x é igual a 3 elevado a menos 1, é a mesma coisa. Então, nesse caso aí, o negativo vai transformar meu resultado em uma fração, sendo ele 1 sobre, então, 3 elevado a 1 é o próprio 3, então vai ficar 1 sobre 3. E quando o meu x for igual a 0? Então, meu f de x é igual a 3 elevado a 0. Então, aí eu não tenho fração, porque qualquer número, qualquer letra, qualquer coisa elevada a 0, o meu resultado é 1. E aí, agora no outro, quando o x for 1, o meu f de x é igual a 3 elevado a 1. E qualquer número elevado a 1 ou variável elevada a 1, o resultado é ele mesmo. Então, olha aí, 3 elevado a 1 é igual a 3. Agora o x vai valer 2, então minha função aí vai mostrar que o meu 3 vai ficar 3 ao quadrado. Então 3 ao quadrado é igual a 9. Para tanto, eu vou olhar agora do meu lado direito da imagem, eu vou ter o x vale menos 2, o y vale 1 sobre 9. O b, o meu x vale menos 1, o meu y vale 1/3, vale 1/3. O meu c, o x vale 0, o meu y vale 1. Na letra D, o meu x vale 1, o meu y vale 3. Na letra E, tá? O meu x vale 2, o meu y vale 9, porque são os valores encontrados. Após encontrar alguns valores numéricos, é possível representar no plano cartesiano, né? Gráfico da função. Então observe aí, ó, a letra A, B, C, D e E. No que estávamos escrito aqui atrás, ó, voltando aqui só um momento, então observe aí, aonde está o menos 2, eu vou colocar no y 1 sobre 9. E assim sucessivamente eu vou aumentando. Então olha onde eu vou passar, graficamente, tá? Do meu A até chegar o meu E. Então essa aí é minha reta. Então vamos ao B. O f de x agora é 1 sobre 2 elevado a x. Então, aonde eu vou colocar agora, todo o meu x vai valer o mesmo número que eu coloquei na outra função. Então, olha só, para resolver esse tipo de resultado, eu posso fazer vários exemplos. Sabendo essa tabela, eu faço muitos tipos de exemplos. Só tem que saber manusear isso aí. Então, lá.
Meu f de x aí, de meio elevado a x, agora vai valer menos 2. Então, menos 2 elevado a... Desculpa, 1 sobre 2 elevado a menos 2 é igual a 4. Por quê? A gente cancela o negativo com a fração do meio. O primeiro pelo inverso do segundo. Então, aí vai ficar, como ficaria, tá? Então, é igual a 4. O menos 1 dá no mesmo. Meio elevado a menos 1 é igual a 2. O f de x, meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, fração ou não, é igual a 1. O x vale 1. Então, f de x é igual a meio elevado a 1. Qualquer número elevado a 1, a resposta é ele mesmo. Então, a resposta aí é meio. E quando o meu f de x, tá, é igual a meio elevado a 2, a resposta vai ser 1 sobre 4, porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Então, é multiplicação direta. Então, aí, a representação. Após encontrarmos aqueles valores lá, numérico, é possível representar no plano cartesiano o gráfico daquela função. Então, olha aí como é que ela ficou, a representação gráfica. Tá? Aquela representação gráfica foi de uma maneira, essa aí ficou de outra. Naquela o A começa embaixo, nessa daí o A já começa em cima. Tá? Então vejamos aí outro exemplo. Determine o valor de A tal que o A pertence aos reais, de forma que a função exponencial f de x é igual a menos 9 elevado a x, seja decrescente. Então vamos lá. A função f de a menos 9 elevado a x será decrescente quando o meu zero for maior do que a menos 9, menor do que 1. Somando 9 aos membros, teremos então o seguinte. Então, olha só, eu vou somar o 9 aos membros. Então, o 9 vai entrar antes dos sinais, maior, tá? Então, vamos lá. 0 mais 9 é maior do que 9 mais a menos 9. Maior não, menor, tá, pessoal? Desculpa. 0 mais 9 é menor do que 9 mais a menos 9, menor do que 1 mais 9. Sendo assim, a resposta seria, portanto, a função será decrescente quando o 9 é menor do que a e o a é menor do que 10. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.